Muito bom dia a todos, amigos do Semeador. Mais uma vez, iremos levar até você o alimento espiritual tão necessário, assim, semelhantemente a um alimento material, né? Nós precisamos do alimento espiritual e a nossa casa, o Semeador, não iria se furtar a continuar na sua missão de oferecer esse alimento espiritual tão necessário. Vocês sabem que agora nós temos que contar com nossos parceiros, Facebook e Instagram, não é? Para levar o alimento espiritual até vocês. Antes vocês vinham à nossa casa, agora nós temos esses parceiros, não é? Igual ao alimento material, hoje nós temos o iFood. O iFood nos leva até nossas casas o alimento material, não é verdade? E se a gente não come tudo, a gente coloca no tupperware e guarda. O alimento espiritual também. Se a gente não come tudo, porque não dá tempo, a gente tem lá o Facebook, por exemplo, que você entra no Facebook, coloca na busca lá, O Semeador Alphaville, e você tem acesso a todas as palestras que foram postadas no Facebook, ok? Então, infelizmente, não vou dizer por que vocês estão cansados de saber, temos que ter esse formato, né? E hoje, nesse domingo, quem irá passar para vocês o alimento espiritual é o nosso companheiro Valmir Requena, não é? Uma casa iluminando corações, o Semeador, não é? Então ele irá passar para vocês o alimento espiritual, tá certo? Tão necessário para nós. Um dia talvez possamos retornar ao formato convencional. Vamos então nos preparar para essa palestra de hoje, não é? Procurando nos concentrar, procurando relaxar, respirando profundamente várias vezes, que essa maior oxigenação vai favorecer o nosso relaxamento, e vamos relaxar principalmente a nossa mente, nossos pensamentos, que são um constante fervilhar ali, mas vamos deixar de lado agora aquelas preocupações, vamos trabalhar nossos pensamentos para nos concentrarmos no alimento que será oferecido pelo Valmir, através do Valmir, melhor dizendo, mas pelos nossos mentores, né, mentores da casa, né? Vamos estar preparados para receber esse alimento. Assim, imaginemos a figura do nosso querido Mestre Jesus, que está entre nós, como sempre esteve, e ele disse que estaria quando nos reuníssemos em seu nome, que é o que estamos fazendo agora, não é? Vamos imaginar aquela figura meiga, calma, tranquila, serena,
do nosso querido Mestre Jesus, que estará coordenando, comandando, como sempre faz, com todos os trabalhos da nossa casa, tá bom? Assim, mais calmos, mais serenos, mais tranquilos, vamos receber então a palavra do nosso companheiro Valmir para a palestra dessa manhã. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Bom dia, meus amigos do Semeador, sejam muito bem-vindos. Essa casa, o Semeador, uma casa que se propõe a iluminar corações através do estudo sistemático da doutrina espírita. Hoje eu tenho uma missão muito grande atribuída aqui pelo meu amigo André, né? Que é trazer o alimento espiritual, uma responsabilidade muito grande. Na verdade, todos nós precisamos, e o alimento a gente tira do Evangelho. E é o que a gente vai procurar fazer hoje, tá? Tentar estudar um pouquinho sobre o Evangelho. E a lição que a gente vai estar tratando hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, cujo tema é No Sustento da Paz. É a lição 45. E Emmanuel desenvolve todo o seu pensamento baseado no versículo de uma carta de Paulo aos Tessalonicenses, que diz o seguinte: vivei em paz um com os outros. E antes da gente entrar na lição especificamente, eu gostaria de trazer aqui alguns aspectos importantes sobre Emmanuel. E aqui eu peço licença para fazer uma pequena digressão, para falar um pouquinho sobre o Antigo Testamento. Segundo Emmanuel, no livro Roteiro, o Antigo Testamento é o alicerce da revelação divina. E apesar das suas altas expressões simbólicas, é a base pela qual, ou a base na qual construiremos o edifício da redenção das nossas almas, que é o Novo Testamento, que é o Evangelho. E Jesus, à sua época, disse aos discípulos: vou rogar ao Pai para que mande um outro Consolador, para que fique com vocês eternamente, para que lembre as minhas lições, para que explique aquilo que me ficou claro, que é o Espiritismo, que é a doutrina espírita. Portanto, nós temos assim 3 revelações que foram trazidas dentro de um contexto sociocultural, dentro de um contexto histórico-cultural também, onde a revelação foi trazida de acordo com a capacidade de entendimento de cada época, de cada civilização, de cada humanidade. E a gente percebe um fio condutor entre essas 3 revelações. Portanto, para que a gente possa aprender, ou quem se propõe a aprender doutrina espírita com profundidade, é importante que se estude também o Novo Testamento, é importante também que se conheça o Antigo Testamento. Porque Jesus, à sua época, para alicerçar o seu conhecimento, suas lições, seus ensinamentos, se referia ao Antigo Testamento. E a doutrina espírita, para construir um ensinamento moral, se alicerça também no Novo Testamento. Então a gente percebe essa ligação que existe entre essas 3 revelações. E por que eu estou fazendo essa digressão? Para pedir licença para ler um trecho que está nesse livro, chamado Estudando Gênesis à Luz do Espiritismo. Nesse livro, nós temos uma transcrição de um trecho do livro chamado A Ética do Sinai, que diz o seguinte: na visão profética de Jeremias, que está lá no Antigo Testamento, portanto, o Todo-Poderoso, Deus, compara a sua palavra como um martelo que despedaça a rocha. E o Talmud, que é o livro que registra as discussões rabínicas sobre comportamento, ética, sobre costumes da época. Então o Talmud, ele comenta: tal qual a rocha que se parte em muitos fragmentos sob o golpe do martelo, assim cada palavra do Santíssimo Bendito seja, foi dividida em 70 expressões. Assim como a rocha se despedaça sob o golpe do martelo, diz novamente o Talmud, um versículo das Escrituras Sagradas pode admitir muitos significados. Portanto, o Midrash, que é uma forma narrativa que busca uma explicação mais espiritual sobre a lição, o Midrash diz simplesmente: a Torá tem 70 faces. A Torá é o Pentateuco mosaico. Desta forma, e é a conclusão do autor do livro, desta forma, não existe a interpretação. Existe uma interpretação realizada a partir de determinada perspectiva. A interpretação que pretende esgotar o texto tende a ser fundamentalista. Portanto, meus amigos,
O que ele quer dizer com existe uma interpretação a partir de uma determinada perspectiva? Essa perspectiva são as construções espirituais que nós fizemos ao longo do tempo. É a minha capacidade de compreensão. E a gente vai perceber isso quando nós lemos um livro, por exemplo. É normal isso acontecer, a gente lê um livro, a gente tem uma certa compreensão a respeito daquele livro. Passado 1, 2, 3 anos, quando a gente retoma essa leitura, a gente começa a perceber aspectos daquela leitura diferentes do que a gente percebeu na primeira. Por quê? Mudou o livro? Ou nós mudamos? Ou mudou a nossa perspectiva? Então, isso é importante para me referir ao seguinte: Emmanuel, que tem uma vasta literatura, né, uma vasta produção literária, a esse respeito, a esse versículo da primeira carta aos Tessalonicenses, ele tem 3 textos. A gente vai estudar só um, que é essa lição 45, mas ele tem 3 textos distintos entre si, dando interpretações distintas a respeito desse versículo. Então essa é uma característica muito importante sobre Emmanuel. Uma outra característica que eu gostaria de trazer é a sua capacidade de síntese e de profundidade. Parece ser coisas antagônicas, mas que Emmanuel tem essa capacidade. São textos curtos que têm uma profundidade muito grande, que a gente consegue extrair dali um conteúdo doutrinário que podemos ficar aqui falando durante horas. Temos aqui 45 minutos para falar sobre um texto apenas. Se deixasse, a gente poderia ficar aqui até a tarde. E um outro aspecto também é como entender a interpretação que Emmanuel vai dar a cada versículo. E ele dá uma pista quando a gente olha para o título da lição. O título da lição dá o viés interpretativo que Emmanuel vai utilizar. Nesse caso específico, quando nós olhamos para cá e lemos, né, no sustento da paz. Sustento, isso a gente vai buscar no dicionário, entre várias significações, né, vários significados. Sustento quer dizer sustentação, manutenção, alimentar de certa forma, de desenvolver. Quando a gente vai buscar o conceito de paz, e aqui eu trouxe um conceito genérico, paz significa o quê? Em pax, em latim, é geralmente definida como um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e agitações. Pode referir-se à ausência de violência ou de guerra. No plano pessoal, paz designam um estado de espírito isento de ira, de desconfiança e, de um modo geral, de todos os sentimentos negativos. Portanto, é algo que nós não temos, que nós precisamos conquistar. É um movimento do nosso espírito na direção de algo a ser conquistado. Precisamos desenvolver, precisamos alimentar, para que a gente possa conseguir atingir esse estado de paz. Portanto, se nós ainda não temos a paz, nós temos o quê? O que nos caracteriza? Provavelmente um estado de espírito beligerante, aonde existe uma componente de violência que se expressa das mais diversas formas possíveis. No trato com os animais, no trato com a natureza, no trato com as pessoas mais fracas, no trato com os idosos. Nós temos uma componente emocional nas nossas relações. Isso porque nós vivemos a cultura da violência. Olha só que interessante. Nossos ídolos são aqueles que vencem no mundo, têm sucesso, dinheiro, prestígio, bens, não importando o que fizeram para chegar lá. Tudo é válido. E a gente vai ver isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Adolfo, um bispo de Argel, faz um comentário quando nós estamos estudando o capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, onde ele diz justamente isso. Nós nos deixamos levar pela exterioridade, pelo aspecto físico. Então é comum a gente dar deferências, né, fazer reverências a pessoas que têm um aspecto bonito, bem vestido, não importando como ele conseguiu chegar lá, não importando quem é essa pessoa, o que ela faz. Ao passo que, se uma pessoa se veste de uma maneira simples, uma pessoa simplória, uma pessoa que não tem essa projeção social, mas é uma pessoa correta, justa, honesta, a gente não tem tanta reverência assim.
Os valores atuais da sociedade são pressa, dinheiro, luxo, sucesso, individualismo, consumismo, fama, competição. E aí a gente vai lembrar um sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele traz, nas suas obras, ele traz justamente esse conceito, esses valores atuais da sociedade, onde ele cunha um termo em que ele chama esses valores da sociedade, o momento atual da sociedade, como modernidade líquida, onde o eixo de interesse se desloca do coletivo para o individual, onde eu busco a satisfação dos meus interesses, não importando a quem eu vou prejudicar. Portanto, eu perco todos os referenciais de valores. As minhas relações são fugazes, são transitórias, são descartáveis. Eu busco a satisfação dos meus interesses imediatos. É por isso que eu busco dinheiro, luxo, sucesso, consumismo. E aí, qual é o resultado disso? Há uma pressão enorme para que todos se mostrem sempre felizes e bem-sucedidos. Mas eis que surgem as dores da sociedade. E elas vêm em forma de queixas, de sofrimentos, tensão, estresse, famílias desestruturadas, solidão, medo, ansiedade, depressão, falta de paz e falta de sentido na vida. Isso é a visão do ser material, que desconsidera, que ignora a visão do ser espiritual que nós somos. Enquanto nós temos uma visão circunscrita a essa existência, todas as nossas dores serão absolutas. Porque eu não tenho essa perspectiva que transcende o aspecto físico, o aspecto dessa existência. Então, para mim, o que importa é usufruir o máximo possível, o mais rápido possível. Não importando a quem eu vou prejudicar ou como eu vou conseguir chegar lá. Só que só existe um Ronaldinho, um Neymar, uma Gisele Bündchen, um Steve Jobs. Nem todo mundo vai ter sucesso. E aí surgem as dores, as depressões, a falta de sentido na vida. Quando eu desenvolvo a consciência do ser imortal e espiritual que eu sou, eu consigo transcender o aspecto material, transcendo as fronteiras dessa existência. Eu consigo enxergar no médio e longo prazo, eu consigo enxergar a imortalidade e qual vai ser o desenvolvimento da minha alma, do meu espírito. Eu consigo entender que essa existência, ela tem uma finalidade muito clara, que é para trabalhar certos aspectos da minha personalidade. Quando eu reencarnei, montei meu planejamento reencarnatório, eu trouxe da minha personalidade reencarnante aspectos da minha individualidade que precisavam ser trabalhadas. E todas as situações que eu vivencio, aqui como encarnado, endereçam essas necessidades evolutivas. Propiciam uma forma de eu trabalhar isso. E se bem vivenciado, bem experienciado isso, eu consigo incorporar isso à minha individualidade, me habilitando a futuras experiências, a futuras reencarnações, trabalhando outros aspectos da minha individualidade que comporão essa personalidade futura. Mas enquanto eu mantenho a minha visão, ou dentro dessa visão, dentro do paradigma materialista, eu não consigo entender as diferenças. Quando eu extrapolo essa visão, quando eu desenvolvo essa visão e essa convicção do ser imortal e espiritual, eu passo a relativizar o sofrimento, entendendo, portanto, as minhas necessidades. Aí Kardec também pergunta aos espíritos, na questão 742, Kardec perguntou, qual é a causa que leva o homem à guerra? Parece óbvia a resposta, mas Kardec queria entender também dos espíritos o que eles tinham a dizer. E eles responderam, é a predominância da natureza selvagem sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de barbárie, os povos conhecem apenas o direito do mais forte. É por isso que a guerra é para eles um estado normal. Portanto, nós temos aqui dois aspectos. Primeiro, a satisfação das paixões. Dentro do paradigma materialista, nós buscamos os nossos interesses. Fama, dinheiro, bens materiais, sucesso. E uma outra questão, uma outra natureza, é a natureza selvagem sobre a natureza espiritual. E aí os espíritos, de forma didática, trazem esse conhecimento para a gente.
Isso não acontece de maneira estanque. Eles fizeram aqui uma classificação de mundos habitados. Isso não é estanque, porque na transição de uma fase para outra leva um certo tempo, né? Existe uma sobreposição, mas de maneira didática dá para a gente compreender. Então temos aqui os mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações das almas humanas. Portanto, o princípio inteligente, quando adquire individualidade, ele começa a estagiar na fase luminal. E essas experiências se dão no mundo primitivo. Essas experiências podem durar milhares de anos. A segunda etapa dessa classificação, né? Essa segunda classificação, são mundos de expiações e provas, onde é o predomínio do mal. E olha só, é onde está situada a Terra. Portanto, nós estamos no mundo vivenciando um estágio evolutivo que é onde existe ainda o predomínio do mal. Depois vem os mundos de regeneração, os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal, os mundos celestes ou divinos, que são os mundos crísticos, os mundos perfeitos. Portanto, até os mundos ditosos, né, depois do mundo de regeneração, nós precisamos da matéria, encarnar em corpos físicos. A partir daí predomina a nossa natureza espiritual. Em mundos ditosos, celestes, é a nossa natureza espiritual. Nós não precisamos de corpos assim tão densos como o que nós utilizamos hoje. Portanto, por essa classificação, nós vemos que a nossa natureza está mais próxima do mundo primitivo, da nossa natureza animal primitiva, do que dos mundos celestes, da nossa natureza espiritual. É por isso que ainda nós expressamos a violência na nossa forma de convívio, na relação com as pessoas, na nossa vida de relação. Continuando ainda com os espíritos, Kardec pergunta: os espíritos influenciam, né, influem sobre os nossos pensamentos e ações? Ora, uma vez que entre os encarnados existe essa influência, quando eu falo, de certa maneira eu estou influenciando outras pessoas. E quando outros falam, também influenciam aquilo que eu penso. Essa troca constante faz com que a gente mude, considere, reflita, e a gente vai mudando o nosso modo de ver. Mas ele queria saber também o seguinte: se existe uma consciência extrafísica, né, que chamaram de espírito, será que eles também influenciam na nossa vida, nas nossas ações? E qual foi a resposta dos espíritos? A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. E aí pode ser que alguém possa imaginar o seguinte: descobrir um álibi para responsabilizar aqueles que fazem eu errar. São os responsáveis pelos meus erros, são os espíritos, o meu obsessor. Será que esse álibi ele se sustenta? Será que ele é verdadeiro? A gente vai ver daqui a pouco. Nós vivemos num mundo de energias e vibrações. Nós somos um ser energético que está vivendo dentro de um contexto chamado planeta Terra, que também tem energias. É um contexto energético, que por sua vez está dentro de um outro contexto maior chamado universo. Então nós estamos intercambiando energia a todo momento, influenciando e sendo influenciado pelo meio. Da mesma forma, nossos pensamentos são influenciados por pensamentos ocultos, nos sugerindo ideias, as quais repetimos como se nossa fossem, e outras tantas irradiamos o nosso próprio psiquismo. Ou seja, é essa troca constante com o meio. E olha só que interessante aqui também. Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade depende da potência mental e da constância no pensar. Basicamente é o seguinte: a mente é um poderoso dínamo, e à medida que nós pensamos, nós emitimos ondas eletromagnéticas que percorrem o espaço. Essa onda ela tem um determinado comportamento, uma determinada frequência. Essa frequência ela varia em função do sentimento que compõe esse pensamento, do sentimento que está sendo criado por esse pensamento. Portanto, se eu tenho sentimentos elevados, pensamentos elevados, sentimentos elevados, essa vibração ou essa onda ela vai ter uma determinada frequência. Ela vai se propagar no universo com uma certa frequência. Se eu tenho pensamentos menos elevados, vibro coisas ruins, sentimentos ruins, como ódio, vingança,
tristeza, depressão, eu baixo no padrão vibratório, essa onda tem uma determinada frequência vibratória que também se espalha, né, se projeta no espaço. E à medida que eu projeto esse pensamento com essa qualificação de onda, mentes encarnadas e desencarnadas que vibram naquele mesmo padrão mental sintonizam com essa onda, potencializando essa onda mental que eu estou transmitindo, estou propagando. E da mesma maneira que eu transmito essa onda, né, que eu emito, que eu propago essa onda no espaço, eu reabsorvo. Só que agora de uma maneira muito mais potencializada, porque outras mentes sintonizaram naquela faixa mental. E isso acaba caracterizando a minha psicosfera mental, quem eu sou. E aí, Kardec pergunta novamente: pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-los ao mal? Olha, já que sou influenciado, eu influencio, mas também sou influenciado, eu consigo me libertar disso? O que eles responderam? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. E aqui, meus amigos, a gente precisa desmistificar a questão do obsessor. E aqui vai por terra o álibi que a gente estava tentando construir, de responsabilizar o outro, sobretudo os espíritos, pelos nossos erros. Na verdade, eu abro o campo mental para os espíritos porque existe uma simbiose fluídica, existe uma comunhão de interesses. Eu ofereço aquilo que ele está precisando, o que ele quer. É essa comunhão de interesses que faz com que esses espíritos se aproximem. E essa aproximação eu vou sintonizando com esses espíritos, potencializando esse estado de espírito, ou esse estado mental, me deixando numa situação triste, numa situação depressiva. Como é que eu faço para quebrar isso? Kardec pergunta: os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Eles respondem o seguinte: o que quereis que eles façam? Quando não há nada a fazer, desistem da tentativa. Ora, se nós mudamos a nossa faixa mental, não existe mais sintonia. Mas olha só a observação que os espíritos fazem. Entretanto, aguardam um momento favorável, como o gato espreita o rato. E aqui nós vamos lembrar uma passagem que está no Evangelho, que conta sobre a vida de Jesus. No momento da vida de Jesus, logo depois da última ceia, quando ele sabe que vai ser preso pelos guardas do Sinédrio, ele se recolhe às suas orações no Horto das Oliveiras. E ele leva 3 discípulos com ele: Pedro, João e Tiago. Chegado lá no horto, ele pede para os 3 ficarem no campo. Fica aqui vigiando que eu vou ali, né, elevar os meus pensamentos a Deus. Vou entrar em prece. Passado um certo tempo, Jesus volta. E o que acontece? Os 3 discípulos estavam dormindo. E aí Jesus disse a eles: puxa vida, mas isso pedi para vocês ficarem vigiando. Nem isso vocês conseguem fazer. E aí vem aquele grande ensinamento que está lá retratado no Evangelho de Mateus: vigiai e orai para não cair em tentação. Os espíritos deixam de nos influenciar? Sim, a partir do momento que eu mudo minha faixa mental, que eu elevo os meus pensamentos. Mas se eu vacilar, se eu cochilar, se eu entrar em tentação e baixar meu padrão vibratório, eles estão à espreita. Eles vão se ligar novamente. Existe aí a simbiose, existe a sintonia. Ah, Valmir, mas dá para mudar isso tudo? Dá para resolver isso de vez? Para não ficar nessa brincadeira de gato-rato, né? Como é que eu posso fazer isso? Dá para fazer sim, está lá. É a reforma dos nossos padrões de comportamento. É um termo bonito para falar sobre reforma íntima. O que nós precisamos reformar? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas palavras e as nossas ações. Quando eu alinho todo esse conjunto vibratório com a verdade, com o bem, com os ensinamentos do Cristo, quando eu conformo tudo isso com os ensinamentos do Cristo, eu mudo definitivamente o meu padrão vibratório, porque isso já é da minha natureza, passa a ser a minha natureza, não é mais um exercício. É como Paulo
Né? Numa das cartas ele disse, acho que na primeira carta aos Romanos, ele disse, por que o mal que eu quero fazer, não quero fazer, isso eu ainda faço, e o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Exatamente a nossa condição. Eu sei eu sei o que é o mal, sei que eu tenho que evitar, mas eu ainda faço. E no finalzinho, uma das últimas cartas, ele disse, não sou eu mais o que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Aonde, através de toda aquela experiência que ele passou ao longo dos 30 anos, depois da sua conversão, ele exemplificou, ele internalizou todos esses ensinamentos. De que maneira? Praticando. Quando ele internalizou, ele mudou a sua frequência. Dá para a gente se livrar da influência, das más influências? Sim, a partir do momento que eu internalizo esse comportamento novo. É o homem novo, em detrimento ao homem velho. Ah, mas Valmir, isso vai demorar muito. Isso vai levar um tempão, sim, vai levar muitas encarnações. É por isso que nós somos seres imortais. É por isso que nós temos o Instituto da Reencarnação. Ah, mas eu não consigo controlar os meus pensamentos, os meus sentimentos. É verdade, no nível evolutivo que nós estamos, onde a nossa natureza ainda está mais próxima da natureza primitiva do que a natureza espiritual, conforme está lá no livro dos Espíritos, é difícil sim controlar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Mas nós já conseguimos controlar as palavras e ações, porque nós temos o filtro do Evangelho. Nós já temos construções espirituais que nos permitem fazer essa filtragem. Eu posso pensar, eu posso sentir alguma coisa ruim em relação a alguém ou alguma coisa, mas eu já tenho condições de disciplinar as minhas palavras e as minhas ações. E antes que alguém possa pensar, mas aí eu não estou sendo verdadeiro, eu diria que isso é sofisma, é usar argumento falso. O verdadeiro é falar aquilo que eu penso. Não, falar aquilo que você pensa é ser descaridoso, é ser cruel muitas vezes. O Evangelho nos ensina que nós precisamos disciplinar os pensamentos e sentimentos, entendendo, desenvolvendo a alteridade, entendendo a situação e o momento do outro. E isso é um processo de aprendizado que leva tempo. Então, esse argumento de ser verdadeiro, eu não estou sendo honesto se eu não falar o que eu penso, não. Você está sendo desonesto se você falar aquilo que você pensa. Sobretudo porque na maioria das vezes a gente não fala aquilo que a gente pensa. A gente fala o contrário. A gente sente e pensa uma coisa e fala outra. E aquela pessoa que fala aquilo que pensa, mais uma vez ela está sendo descaridosa. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Como seres criados por Deus, somos parte integrante do universo. Por isso estamos ligados uns aos outros, agindo uns sobre os outros. E mesmo que a nossa influência pareça pequena, ela tem a sua representação na harmonia geral. E aqui é a temática da lição de Emmanuel, nesse capítulo que a gente está estudando hoje. Porque nós temos a tendência de valorizar as grandes obras, os grandes feitos, as grandes contribuições. Evocamos constantemente os grandes mártires, os grandes vultos da história, da humanidade. Né? Quando falamos assim que Jesus, o nosso modelo e guia, fala assim, nossa, mas ele está tão longe da gente. E isso serve como justificativa para que a gente mantenha-se na nossa zona de conforto, não se esforce para melhorar. E aqui o que Emmanuel está dizendo é o seguinte, as grandes coisas é manifestação das pequenas, é o conjunto das pequenas. A partir do momento que na minha vida de relação, eu passo a tratar o outro com respeito, com compreensão, é um bom dia, é considerar o problema do vizinho, é respeitar o colega de trabalho, é respeitar o outro no trânsito. A partir do momento que eu vou internalizando essas pequenas coisas, eu vou me habilitando a fazer as grandes coisas no futuro. É essa a temática da lição. No sustento da paz, no desenvolvimento da paz, eu preciso praticar as pequenas coisas. Eu preciso começar a internalizar, porque senão nunca sairemos da nossa zona de conforto. Achando que para que eu possa ter paz, eu preciso fazer grandes coisas. E não é assim. Não é isso que Emmanuel está nos trazendo.
A título de lição o título da lição é bastante sugestivo, quando diz que a paz deve ser sustentada, deve ser alimentada, para que permaneça, para que seja constante. Então, isso é o desenvolvimento da paz. Ela precisa ser alimentada, desenvolvida, para que a gente atinja. O apóstolo Paulo diz que devemos viver em paz uns com os outros. Viver em paz com os outros significa que devemos ser tolerantes, compreensivos, entender as dificuldades do outro, sem sermos coniventes com os erros, mas auxiliando, na medida do possível, os mais fracos, encorajando os mais tímidos, procurando sempre o bem um dos outros e de todos. Esta é a visão de Paulo sobre a cultura da paz. E olha só que interessante, a Unesco, que é uma organização especializada da ONU, tem uma tarefa de disseminar a cultura da paz, que é alicerçada em 6 pilares: respeito à vida, rejeitar a violência, ser generoso, ouvir para compreender, preservar o planeta, redescobrir a solidariedade. Ora, uma organização da sociedade civil contemporânea está refletindo os valores de que Paulo também divulgava há 2000 anos atrás, mostrando então que esses valores são atemporais, que tudo o resto passa, mas isso é que nos ajuda a estruturar uma sociedade mais justa, uma sociedade mais fraterna, uma sociedade mais solidária. Essas são as bases do 3º milênio. E uma sociedade humana, contemporânea, traz esses ensinamentos. E olha só que interessante também. Qual é a definição de cultura da paz segundo a Unesco? É um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, ao fim da violência, à prática da não violência. A prática da não violência é o bem, ao diálogo e à cooperação. Vamos substituir aqui, vamos fazer uma experiência, vamos substituir esse termo, cultura da paz, por evangelho. E vamos reler. Evangelho, ensinamentos de Jesus, é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos, estilos de vida baseados no respeito à vida, ao fim da violência, à prática da não violência, ao diálogo e à cooperação. Soou semelhante? Não é a mesma coisa? Portanto, de novo, uma organização civil, um organismo civil contemporâneo, refletindo os ensinamentos do Cristo. E aqui não tem nenhuma conotação religiosa. A Unesco não tem esse viés religioso. Isso faz lembrar uma expressão atribuída a Louis Pasteur, que diz o seguinte: pouca ciência afasta o homem de Deus, mas muita ciência aproxima o homem de Deus. Quando a gente olha essa questão da Unesco, em que ela cuida, entre outras questões, de questões sociológicas também, e à medida que ela se aprofunda nessas questões, nessa ciência, nós percebemos uma convergência para os ensinamentos do Cristo, como está explícito aqui, como está colocado. Assim também acontece com as ciências humanas. Na medida que o mundo científico começa a se aprofundar no estudo da natureza do universo, do indivíduo, mais ele se aproxima, mais ele se converge para os ensinamentos da doutrina espírita. E é comum a gente ter hoje no meio acadêmico estudos sobre experiência quase-morte, estudos sobre eficácia da prece, estudos sobre eficácia do passe, experiências de reencarnação. E Stevenson, que é um médico psiquiatra norte-americano, tem uma série de livros escritos sobre reencarnação, e ele não é espírita, ele é cientista. Louis Pasteur disse: muita ciência aproxima o homem de Deus. É o que nós estamos percebendo. Toda essa convergência de um organismo, da matéria, do mundo material, a Unesco, a ONU, o mundo acadêmico, o mundo científico, tudo convergindo para esses ensinamentos de Jesus e da doutrina espírita. Desta forma, a paz não é apenas algo individual, cultivada no íntimo de cada um. Isso ainda é a definição da Unesco. Também não é ausência de conflito, nem ausência de
guerra, dado o nosso estágio evolutivo. Como nós temos ainda a nossa natureza muito próxima da natureza primitiva, nós ainda expressamos essa forma violenta de se relacionar com o outro. A paz deve ser, portanto, construída nas relações interpessoais, entre nações e entre religiões. Paz é mais que um exercício de paciência. Paz é um exercício constante de coragem, amorosidade, tolerância, esperança, cooperação e solidariedade. Essa definição da Unesco, organismo da ONU, coincide com a definição de Emmanuel sobre paz. No sustento da paz, no desenvolvimento da paz, é alimentar pequenos gestos em nós para que a gente possa desenvolver a ciência da paz. Coincidindo, portanto, com a definição da Unesco. O apóstolo Pedro, na primeira carta que escreveu, ele disse que devemos buscar a paz e segui-la. Nós precisamos descobrir o meio de a gente chegar até lá, e como eu vou construir essa paz, e a partir do momento que eu descubro esse meio, eu tenho esse conhecimento, eu preciso exercitá-lo. Senão eu volto novamente à minha zona de conforto. Devemos buscar a paz primeiramente dentro de nós, pois é aí que ela começa, é aí que ela deve começar, para que possa depois se estender aos outros, à humanidade. A sociedade é reflexo de seus cidadãos. Uma sociedade justa reflete um cidadão que tem um comportamento justo, correto, honesto. E é aí que se dá o trabalho de Jesus, que se dá a missão de Jesus, que é trabalhar na intimidade de cada ser. Na medida que ele tenta, ou ele traz uma nova ordem social, baseado na fraternidade. Quando nós temos a fraternidade como um valor que regula a relação na sociedade, regula a relação entre os indivíduos, nós deixamos de olhar os nossos próprios interesses e passamos a também considerar as necessidades do outro, as necessidades do próximo. E aí, quando a gente começa a considerar as necessidades do próximo, a gente começa a desenvolver uma série de outros valores morais, como a resiliência, a paciência, o perdão, a compreensão, a alteridade, construindo realmente uma nova sociedade, uma sociedade regenerada, uma sociedade do terceiro milênio. A verdadeira paz, que é de Jesus, é a que se propõe trabalho ativo no bem. É a que ensina o cumprimento dos deveres como parte da autodisciplina. É a que sabe tirar proveito das dificuldades materiais e sociais, sem a elas acomodar-se, lutando com afinco para vencer as provas. É por isso que nós temos o Instituto da Reencarnação, porque nós faremos isso na medida que vamos evoluindo. Não conseguimos fazer isso tudo numa única existência. Então a reencarnação é uma bênção de Deus, para que a gente possa, em cada experiência evolutiva, em cada experiência reencarnatória, poder desenvolver todo esse conjunto de ações e ir modificando o nosso espírito. Lembra, modificar pensamento e sentimento não é um trabalho de uma única existência, é um trabalho de médio e longo prazo, aliás, de longuíssimo prazo. E a gente faz isso através da reencarnação. Mas desde que a gente vivencie cada experiência da melhor maneira possível. E para que a gente possa vivenciar essa experiência da melhor maneira possível, nós precisamos compreender que a verdadeira natureza, a nossa verdadeira natureza é espiritual. Nós somos espíritos vivendo uma experiência física, não o contrário, não um ser físico vivendo uma experiência espiritual. Estamos aqui de passagem. A matéria tem um ciclo de vida. Estou aqui estagiando, tentando aprender com as experiências da vida, habilitando e agregando valor espiritual à minha individualidade, para que eu possa atingir um objetivo, que é a minha perfeição. E aqui cabe a pergunta: para que então trabalhar a paz? A paz é um fim em si, é um único propósito? É o nosso único objetivo? Ou ela é um meio para se atingir um fim maior, que é a nossa perfeição? Fomos criados simples e ignorantes, e através da lei do progresso, fomos destinados à perfeição. Para que a gente possa chegar nesse estágio de perfeição, de perfectibilidade, de felicidade, nós precisamos construir valores espirituais, entre eles
a paz, a paciência, a resignação, a alteridade, o bem. Então é mais uma etapa que o nosso espírito precisa cumprir nessa trajetória do progresso. Possamos meditar sobre isso, possamos aproveitar o domingo, um domingo meio, o tempo não está muito legal, a gente possa pensar e reflexionar sobre esse tema. Será que eu estou tirando o melhor proveito da minha encarnação? Das minhas experiências? O que eu posso fazer de melhor? Qual tem sido a minha relação com aquele que está do lado, convivendo comigo dentro de casa? Minha esposa, meu marido, os meus filhos, os meus pais, os meus vizinhos, os meus colegas de trabalho? Será que eu posso modificar esse comportamento? Será que eu posso começar a alimentar e a cultuar essa condição de paz? Cultuar a ciência da paz? Trabalhar isso? Que a gente possa pensar no dia de hoje. E para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo, a prece eu gostaria de substituir, com a licença de vocês, pela leitura de um poema de uma escritora, de uma poetisa gaúcha. O nome dela é Clarice Pacheco. Ela desencarnou entre 13 e 14 anos de idade e, apesar da pouca idade, ela tem uma produção literária bastante razoável. E ela fez um poema justamente com esse tema: Você faz a paz. E começa assim: Procure uma posição confortável, acomode-se, fique em silêncio, feche os olhos, concentre-se. Lentamente respire fundo, relaxe, pense no mundo. Atinja o nível mais alto do pensamento. Sinta o que falta aos seres humanos neste momento. Analise a situação atual da humanidade e em como você pode colaborar, mesmo com pouca idade. Imagine um mundo sem ira, sem ódio, sem inveja e sem maldade. Só a honra de cada cidadão, cumprindo seus direitos e deveres com serenidade. Pense na paz em plenitude, em como alcançá-la com certas atitudes. É tão fácil, seria maravilhoso. Qualquer um pode colaborar com um comportamento honroso. Torne isso uma realidade, então verá que só assim a vida tem sentido de verdade. Cumpra pelo menos você a sua parte e proporcione paz, e verá a felicidade que isso traz. Clarice Pacheco. Boa manhã para todos vocês, muito obrigado. Que Deus esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus.